Olá a todos, hoje vamos falar sobre filtragem. Nos meus vídeos já falei várias vezes sobre filtragem, mas julgo que está na altura de falarmos mais uma vez e desta vez um pouco mais concentrado. Isto porquê? Porque normalmente falo, por exemplo, numa altura falo em samples, noutra falo em filtros externos, filtros internos, enfim, e hoje vamos falar sobre tudo, sobre todos estes temas. Percebemos como é que é feita a filtragem e porquê que é feita a filtragem. A primeira coisa é entendermos o porquê de termos que ter filtragem nos nossos aquários. E a razão é relativamente simples de perceber. Isto porque os peixes, os nossos peixes, urinam e defecam na água. Ora, esta matéria que fica na água é mortal para os peixes, ok? Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos ter filtragem para retirar isto da água. Como é que o fazemos? Todas as partículas sólidas retiramos com filtragem mecânica. Portanto, tudo o que seja sólido fazemos com que fique numa área e depois podemos retirar essa área, limpá-la, lavá-la e voltar a colocá-la. Portanto, esta é uma forma de retirar os sólidos. Os líquidos, esses não há grande forma de o fazer. Portanto, temos que recorrer à filtragem biológica. E depois também temos outro tipo de filtragem, que é a filtragem química. Portanto, temos três tipos de filtragem para três situações diferentes, três tipos de situações. Uma, retirar as partes sólidas da água, portanto, é a filtragem mecânica. Depois temos a filtragem biológica, que serve para transformar amónia em nitritos e nitritos em nitratos. Já lá vamos, já vou tentar explicar melhor esta parte. E depois temos a filtragem química, para retirar elementos da água. Por exemplo, uma água cheia de taninos, imaginemos uma água muito castanha e que não queremos que seja assim, usamos, por exemplo, carvão ativado. Portanto, há vários tipos de utilização de filtragem química, já falei delas noutros vídeos. Portanto, voltando ao tema da amónia, dos nitritos e dos nitratos. Como vocês sabem, e como vos estava a explicar, os peixes defecam e urinam na água. Estes elementos que ficam na água são mortais para os peixes. Está bem? Porquê? Porque estamos num sistema fechado. Se fosse num rio, a água é corrente, portanto, todos os dejetos que os peixes fazem saem e vão-se embora. Portanto, há sempre renovação de água, ok? Num rio ou num lago natural, portanto, há sempre renovação de água. Aqui nos nossos aquários não há, portanto, os dejetos e a urina, tudo isso fica na água e isso é mortal. Portanto, isso transforma-se em amónia e essa amónia é mortal para os nossos peixes. Como é que isto é retirado? É retirado através de bactérias. Há bactérias que se formam nos nossos aquários e que ficam agarradas a tudo o que é sólido no aquário, aos vidros, ao areão, aos tubos, tudo o que é sólido no aquário, essas bactérias agarram-se e formam-se aí. E essas bactérias o que é que fazem? Transformam a amónia em nitritos. E depois há outro tipo de bactérias, os nitritos são mortais para os nossos peixes também, depois há outro tipo de bactérias que transformam esses nitritos em nitratos. Os nitratos já não são tão mortais, apesar de o serem em grandes quantidades, em grandes concentrações, são-no, mas para termos grandes concentrações de nitratos na água não é simples, portanto é preciso ter ou seja, temos que fazer TPAs e temos que usar plantas. As plantas são consumidoras de nitratos, ok? Portanto, como é que tiramos estes nitratos? Com TPAs ou com plantas. Portanto, resumindo, os dejetos dos peixes, portanto, urina e fezes, transformam-se em amónia. A amónia é transformada em nitritos, isto através de bactérias, e outro tipo de bactérias transformam os nitritos em nitratos. A amónia e os nitritos são mortais para os nossos peixes, os nitratos não são, não sendo em grande quantidade. Por isso devemos fazer TPAs para retirar estes nitratos, ou então ter muitas plantas que também consomem estes nitratos. Agora que falámos um bocadinho do ciclo da água, mas o meu objetivo neste vídeo não era bem este, isto é apenas só para explicar mais ou menos como é que a coisa se processa. É claro que isto tem o seu tempo, e se tivermos muitos peixes ou menos peixes, tudo isto influencia neste ciclo. Portanto, temos que perceber
que o tamanho do aquário, portanto a quantidade de água e o tamanho dos peixes e a quantidade influenciam nisto tudo. E isto tudo também vai influenciar no tipo de filtragem que vamos ter. Portanto, temos que, antes de iniciarmos um aquário, temos que perceber que tipo de peixe é que vamos ter, para percebermos que tipo de filtragem é que vamos escolher. Dentro dos tipos de filtragem existem N, há muitos, vou falar-vos de alguns, pelo menos dos mais usados. Comecemos pelos mais simples. O mais simples de todos e mais conhecido é uma bomba de ar, portanto, utilizando uma bomba de ar e um filtro de esponja. Esta é a filtragem mecânica mais simples que há, está bem? Portanto, esta faz apenas uma filtragem mecânica. Depois, há evoluções deste tipo de filtros. Para agregar a este tipo de filtros a filtragem biológica, que é a mais importante no nosso aquário. Há uns tempos fiz um vídeo de do it yourself, portanto a explicar como é que podemos agregar a um filtro de esponja um filtro biológico. Nessa altura expliquei-vos que arranjei umas garrafas de água, nessas garrafas coloquei K1, que é um tipo de filtragem biológica, e acoplei ao filtro de esponja. Já agora podemos ver um que ainda tem ali a funcionar. Estes tipos de filtros são muito eficientes, sobretudo em aquários relativamente pequenos, portanto não podemos pensar que um filtro destes é suficiente para um aquário de 2 metros, porque não é. Portanto, temos que pensar sempre no tamanho do aquário e na quantidade de peixes, está bem? Portanto, a quantidade e tamanho dos peixes. Portanto, já sabemos que quanto mais peixes e quanto maior os peixes, mais sujidade vamos ter na água. Portanto, quanto maiores são, mais defecam na água, mais urinam na água, portanto, mais capacidade de filtragem teremos que ter. Depois, há uns filtros da Zeiss que também que eu uso imenso, que adoro para este tipo de aquários, para aquários pequenos, que tem uma filtragem mecânica, portanto, uma esponja em baixo, e depois a parte de cima é toda K1, neste caso eles não lhe chamam K1, portanto é um material similar ao K1, desenvolvido pela Zeiss para este tipo de filtros. Estes filtros são filtros mecânicos e biológicos, mas devem ser usados em aquários relativamente pequenos, portanto para pouca quantidade de água. Eu diria até 150 litros, mais ou menos, são eficazes. E claro, não podemos ter muitos peixes, porque se tivermos uma grande carga biológica, o filtro não vai ser suficiente. Portanto, nestes filtros temos a parte da esponja, que retém tudo o que seja a parte sólida, portanto os dejetos, tudo o que é sólidos da água, ficam nesta esponja. E depois a parte biológica é o resto, que é onde estão as tais bactérias que transformam a amónia em nitritos e os nitritos em nitratos. Depois temos os filtros internos, que são filtros que são colocados dentro do aquário e normalmente são filtros de filtragem mecânica. Portanto, são filtros que são colocados dentro do aquário e que o que fazem é, têm esponja e a água passa por essa esponja e volta a sair. E isto faz com que portanto, haja uma filtragem mecânica e à saída, se ficar ao topo da água, estamos a mexer o topo da água, portanto estamos a facilitar as trocas gasosas, portanto estamos a oxigenar a água. Estes filtros normalmente são relativamente pequenos e não têm muito espaço para termos material biológico, portanto filtragem biológica. Claro que podemos colocar lá dentro algumas matérias, algumas cerâmicas para este tipo de filtragem, arranjamos sempre um espaço, mas normalmente não é um espaço muito grande, portanto temos que ter sempre isso em consideração, ok? Portanto, para aquários relativamente pequenos, sim, são filtros eficazes, mas temos que ter sempre em consideração este rácio, portanto, o rácio quantidade de água, quantidade de peixe e tamanho dos peixes.
Portanto, falámos em filtros de esponja, filtros internos e agora passamos para os filtros externos. Os filtros externos já são um bocadinho maiores, portanto, normalmente já têm mais espaço para termos material filtrante. Por norma, temos, a sequência é sempre esta, portanto, filtragem mecânica, depois filtragem biológica e depois, se quisermos, filtragem química. Nestes filtros externos, temos, portanto, como estava a dizer, mais espaço. Portanto, temos mais espaço para colocar filtragem biológica, que é a mais importante no nosso aquário, ok? Convém sempre ter filtragem mecânica, isto para quê? Para a parte sólida ficar aí e não vir encher a parte biológica, ok? Porque senão vamos entupir a parte biológica e não vamos ter espaço para as bactérias se reproduzirem e se fixarem. Estes filtros externos, portanto, como o nome indica, são colocados fora do aquário, têm tubos, portanto um tubo que vai recolher a água do aquário, portanto a água do aquário sai e vai entrar no filtro, o filtro é filtrada e depois sai limpa para dentro do aquário. Portanto, por isso se chama um filtro externo, porque está fora do aquário e normalmente são filtros que têm mais espaço, quanto maior, já sabem, melhor, mais bactérias conseguimos ter, portanto mais material filtrante conseguimos ter, e o que é benéfico para o nosso aquário. Normalmente estes filtros são usados em aquários maiores, onde, por norma, temos peixes maiores e daí necessitarmos de um maior espaço para termos filtragem. Há casos em que o filtro externo não é suficiente, isto porque estes filtros são bons, mas não são ideais para aquários muito grandes. Aquários com 2, 3 mil litros ou mesmo 1000 litros necessitam de mais do que um filtro externo. Portanto, há casos em que utilizamos 2 ou 3 filtros externos e, se queremos evitar isto, podemos então avançar para uma SAMP. Antes de avançarmos para as SAMPs, ainda vos queria falar de mais uma coisa sobre os filtros externos. Os filtros externos, como o nome indica, portanto, estão fora do aquário, são fechados, de forma a que a água não saia. Portanto, têm que ser limpos de vez em quando. Normalmente, não conseguimos perceber se o filtro externo está sujo ou não, e nesses casos o que faz com que nós consigamos perceber é a experiência, em muitos casos é a experiência, porque já conhecemos o filtro, conhecemos os peixes que temos, sabemos mais ou menos ao fim de quanto tempo o filtro está sujo e precisa de ser limpo, ou seja, retirar toda a matéria orgânica que ficou agarrada nas esponjas e na lã de vidro, portanto na filtragem mecânica, limpar, lavar, voltar a colocar. Ou então, pela saída, conseguimos perceber o fluxo de água que está a sair do filtro. Se é menor do que o costume, quer dizer que o filtro está a ficar sujo e que está entupido. E aí precisamos de atuar, precisamos de limpar. Portanto, assim é que nós vamos percebendo de que forma é que está o nosso filtro. Passando às SAMPs, a SAMP é um aquário, portanto é um reservatório aberto, em que nós conseguimos ver, portanto conseguimos perceber se está sujo ou não, se a parte mecânica está suja ou não. Isto porquê? Porque normalmente são aquários de vidro, divididos, têm várias divisórias. Começamos sempre pela filtragem mecânica e essa aí é a tal que nós conseguimos ver num filtro SAMP, conseguimos perceber. Depois temos a filtragem biológica e depois a química e normalmente no fim temos a bomba, que é o que faz o retorno da água ao aquário. As SAMPs têm uma grande vantagem sobre... Todos estes filtros têm vantagens e desvantagens, ok? A SAMP tem uma grande vantagem sobre todos os outros, que é o espaço. Normalmente tem muito mais espaço do que o filtro externo. Daí nós conseguimos colocar numa SAMP muito mais filtragem biológica, portanto conseguimos colocar muita cerâmica, conseguimos conseguimos ter muitas bactérias que transformam os tais que falámos no início, a amónia, nitritos, nítritos e nitratos. Portanto, essas bactérias têm muito mais espaço para se agarrarem e se reproduzirem. Portanto, nas SAMPs nós temos muito mais espaço. Além disso, podemos ainda aproveitar a SAMP para ter um canto onde possamos colocar um peixe que está por exemplo, que apanhou alguma pancada de outro peixe ou precisa de algum descanso. Portanto, podemos colocá-lo na SAMP. Porquê? Porque a água é sempre a mesma e temos aquele espaço onde podemos, aquele refúgio onde podemos pôr alguns peixes, o que quisermos. Portanto, esta é uma das grandes vantagens da SAMP. Claro que tem as suas desvantagens, como qualquer outro.
mas pronto, neste momento estou-me a focar apenas nas vantagens que tem relativamente aos outros tipos de filtragem. Portanto, temos assim que adequar a nossa filtragem ao tipo de peixe que queremos ter e ao tamanho do aquário que queremos ter. Okay? Claro que tudo isto envolve gastos, portanto, material, eletricidade, portanto, isto são gastos que são fixos, portanto, temos sempre que pensar que quanto mais potente é a nossa bomba, portanto, a bomba de retorno, mais gastos temos. Quanto maior o aquário, mais gastos teremos em aquecimento, a bomba será maior, portanto, tudo isso tem influência na nossa escolha. E depois temos que pensar muito bem que tipo de peixes vamos ter, se são peixes que ficam muito grandes, são peixes que ficam pequenos, são muitos, são poucos, para adequarmos a nossa filtragem a esta quantidade de peixes. Sendo assim, vimos filtros de esponja, filtros interiores, filtros externos e SAMs. Portanto, abordámos estes 4 tipos de filtros que existem. Existem outros, depois há muitas variantes destes filtros. E abordámos o tema da ciclagem da água, portanto, do ciclo da água, que vos tentei explicar assim sucintamente, que é a transformação da amónia em nitritos e os nitritos em nitratos, ok? Pronto. Penso que abordei os temas que queria abordar. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem contactar comigo, já sabem como é que me encontram, é fácil. Antes de terminar, queria ainda dizer-vos que nós, sempre que é possível, vamos colocando, e sempre que vamos tendo coisas novas, vamos colocando no nosso site. Portanto, ainda esta semana colocámos artigos da Giganterra. Giganterra é uma marca de material para répteis. Como vocês sabem, além da aquariofilia, no nosso site também temos material para répteis. Isto porque dentro em breve também nos vamos começar a dedicar mais a animais desta área. Portanto, vão estando atentos e se precisarem de alguma coisa da Giganterra, já sabem, também temos. Portanto, já sabem, em www.fishexotic.com encontram N material para aquariofilia e para répteis também. Vamos agora aproveitar e vamos ver o sorteio da Norsefin desta semana. Parabéns ao vencedor, vai receber um pacote da amostra de flocos da Norsefin. Para o receber, já sabem, entre em contato comigo, é muito fácil, e combinamos a forma de entrega dos flocos da Norsefin. A Norsefin é mais uma marca que representamos em Portugal, e, como sabem, e já fiz vários vídeos sobre esta marca e sobre esta alimentação, é uma alimentação de topo. Portanto, melhor que esta é praticamente impossível de arranjar. Portanto, já sabem, se precisarem, é só entrar em contato comigo. Pronto, vamos ficar por aqui esta semana. Se precisarem, já sabem, encontram-me aqui no YouTube, encontram-me no grupo de Facebook da Fish Exotic, no Instagram, enfim, é fácil, é só mandar-me uma mensagem e falamos. Obrigado, até para a semana.